Na aula de hoje a gente começa a entrar no terreno da segunda lei da termodinâmica. Mas antes de enunciar a segunda lei, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre máquinas térmicas, né? As máquinas térmicas que essencialmente utilizam o calor, né, gerado por alguma fonte, transformam parte dessa energia em trabalho útil, trabalho que pode ser utilizado para levantar pesos, para mover objetos, veículos, etc. A gente já comentou numa das primeiras aulas um ancestral dessas máquinas de praticamente 2000 anos atrás, né, a Eurípila, que é esse sistema aqui, uma esfera cheia de água aquecida, e aí os jatos de vapor que saem aqui por esses canos fazem ela girar. Na época era uma curiosidade, não tinha nenhuma utilidade prática. Quase 1700 anos, 1600 anos depois, o mesmo princípio foi utilizado nesse projeto de veículo, né? O vapor fazia girar essa roda aqui, né? Que moveria o objeto. Esse aqui em particular nunca saiu da planta, né? Provavelmente o sistema não era otimizado o suficiente para mover uma massa grande como tudo isso aqui. Bom, depois, claro, a máquina a vapor foi inventada, né, como mais perto do que a gente conhece hoje em dia, foi sendo aprimorada. As Maria-Fumaça, os trens movidos a vapor, né, eles funcionaram até há pouco tempo, acho que até a década de 80, 90 ainda eram usados em alguns países. Ainda existem trens movidos a vapor nessas linhas turísticas, né? Mas o princípio é sempre o mesmo, né? Se usa algum tipo de energia para aquecer a água vaporiza e o vapor que sai dali, né, em pressão alta, ele é usado para mover algum tipo de máquina. E, bom, você poderia dizer, bom, mas isso são máquinas antigas, né? Não. Na verdade, as usinas nucleares também funcionam com exatamente o mesmo princípio. A única coisa que muda é que algumas máquinas vão usar carvão para produzir calor, outras vão usar gasolina, diesel para produzir calor, e no caso da usina nuclear, ela vai usar a energia produzida na fissão dos elementos aqui no núcleo do reator, que vai esquentar água, que vai virar vapor, e esse vapor passa por uma turbina e vai produzir energia. Depois toda aquela construção que a gente associa, né, assim, ou às vezes essas chaminés elas são assim, né? Aqui na verdade é só o processo de resfriamento da água que é feito, e toda aquela fumaça que a gente vê nas usinas nucleares é simplesmente vapor d'água, tá? Não é nada, nenhum tipo de poluição. Bom, mas então o ponto aqui é que máquinas térmicas elas são usadas desde o início da Revolução Industrial, né, para produzir trabalho, e a nossa civilização hoje depende fortemente disso, né? Claro, existem outras fontes de energia, mas de todas essas aqui, né, a nuclear ainda é a menos poluente. A poluição que ela gera é localizada, né, os resíduos nucleares, ou até o próprio risco de contaminação é tudo localizado, é tudo no entorno da usina, né? Obviamente há risco, aconteceram problemas, mas eles são localizados. Ao contrário, por exemplo, dos combustíveis fósseis, né, que não importa aonde a gente usa, a poluição gerada por eles vai afetar o mundo todo, né? Não tem como fugir do desastre climático provocado pelo uso dos combustíveis fósseis. Mas bom, então o ponto aqui é, máquinas térmicas são amplamente utilizadas até o dia de hoje. Então, a questão
retirar a maior quantidade possível, a maior quantidade possível de trabalho a partir do calor que é gerado aqui, é um problema relevante e desde do início, né, da Revolução Industrial preocupou todos os teóricos experimentais que trabalhavam com esse problema. Se eu tenho uma máquina, né, ela é alimentada com uma certa quantidade de calor, uma fração disso é usada. Será que essa fração eu consigo melhorar? Se eu consigo, quanto eu consigo melhorar? Qual é o limite da eficiência dessa máquina? Será que ela já está operando no limite e eu só estou perdendo tempo tentando otimizar? Existe um limite teórico máximo de quanto pode ser eficiente a minha máquina? Então essas são questões que a gente vai discutir na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, qual é o tipo de processo que a gente vai utilizar? Bom, uma máquina, para fazer sentido, né, a utilização dela, ela não pode ser usada uma vez e a gente joga fora. Aquele processo feito no interior da máquina tem que ser cíclico. Ela opera, faz uma operação e volta para o mesmo ponto de onde ela começou. Então, a partir dali, ela pode gerar um novo ciclo que produz energia e outro ciclo e assim por diante. Então, as máquinas, elas têm que funcionar ciclicamente, tá? Uma máquina, a menos, claro, você sempre posso pensar numa situação específica com uma máquina de uso único, tá? Mas as máquinas que nos interessam aqui são aquelas cujos processos internos são ciclos. Os ciclos reais, eles são muito complicados, né? Eles têm uma série de componentes que dificultam a análise. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que modelar esses processos. A gente tem que encontrar uma versão idealizada de cada um desses processos que permita, né, que possibilite a análise teórica. Por que os ciclos reais são tão complicados assim? Bom, porque eu tenho uma série de problemas práticos, né, que precisam ser resolvidos para uma máquina funcionar bem. Se eu tenho um líquido e esse líquido precisa, para operar, passar por uma tubulação, eu vou ter uma certa viscosidade que vai gerar um arraste, né? Eu vou ter um atrito, eu vou ter dissipação de energia, porque o líquido ele resiste à passagem pela tubulação. Estou perdendo energia, né? Então já é uma desvantagem aqui. Eu posso ter máquinas com peças móveis, né? Um pistão. Ali também eu tenho uma perda de energia por causa dos atritos, né? Um carro tem que usar bastante óleo para tentar minimizar essas perdas. Depois, a máquina, nem toda a energia que está sendo obtida e nem todo o calor que está sendo utilizado, ele entra no processo cíclico envolvido, né? Eu tenho vazamentos, eu tenho perda de calor pelas tubulações, pelas paredes da minha máquina, né? Então, tudo isso complica o processo que de fato está acontecendo lá. Os processos que a gente comentou nas aulas passadas, eles eram todos quase estáticos, né? Eles eliminavam aqueles estados irreversíveis intermediários da minha dinâmica, fazendo um processo que é tão lento, quase parando, quase estático, que o sistema pode ser pensado como passando por uma sucessão de estados de equilíbrio. Os processos reais não são assim. Os processos reais são rápidos, são violentos, são descontrolados, né? Não são bonitinhos como os processos que a gente discutiu até agora. Uma das coisas também que a gente evita na maior parte da análise desses ciclos são as transições de fase. Quando a gente analisa um processo usando um gás ideal, a gente automaticamente está excluindo a transição de fase. Um gás ideal, ele sempre vai ser gás. Um gás ideal não vira um líquido em nenhum momento. Vocês podem comprimir ele quanto quiserem, esfriar enquanto quiserem,
não ocorre uma transição de fase, um salto na densidade, alguma outra coisa que mostra que se tem uma fase, um estado diferente. Sistemas reais podem passar por isso, né? Eu posso ter um líquido dentro de uma máquina que, dependendo da temperatura, esse líquido congela ou esse líquido ferve e vira gás. Mais complicações aqui nos nossos processos. A outra dificuldade que pode acontecer é que, mesmo eu talvez sabendo qual é o processo pelo qual um sistema passa, eu posso não conhecer exatamente quem é o sistema, né? Então, um gás ideal é um fluido muito simples e eu consigo descrever ele completamente. Eu sei a equação de estado, eu consigo relacionar todas as variáveis. Gases reais, as equações de estado, em geral, não são conhecidas. A gente tem algumas funções que mais ou menos descrevem aquele comportamento num certo intervalo de temperatura e pressão. Gases reais vão ter impurezas, vão ser misturas, e isso tudo vai dificultar a gente descrever o comportamento das variáveis termodinâmicas ali. Então, em geral, as equações de estado que vão descrever um fluido real usado numa máquina verdadeira, numa máquina que existe, essas equações de estado não vão ser conhecidas ou vão ser conhecidas dentro de uma certa precisão. Tá? De novo, dificultando a análise. Os processos também que acontecem dentro das máquinas, eles podem ter não homogeneidades espaciais. Ou seja, se eu tiver uma máquina grande, pode ser que a reação começa embaixo, né, e demora um certo tempo para chegar em cima. Num motor a explosão, eu tenho a faísca na vela, que está colocada em cima do pistão, e a energia produzida numa ponta, ela tem que se propagar até a outra, e aí talvez nem todo o gás, né, nem toda a gasolina que está dentro do meu cilindro vai explodir, vai ficar uma mistura de gasolina não queimada e fumaça dentro do meu motor, né? Então a gente também não sabe quanto do fluido que está sendo trabalhado dentro de uma máquina, o quanto dele é de fato usado. Tá? Então, tem uma série de dificuldades que, se eu quiser analisar o que acontece realmente com uma máquina verdadeira, eu já vou para um campo muito mais especializado, muito mais tecnológico, né? Então a gente já está passando pela porta, passando para a engenharia aqui, que aí sim vai ter um interesse específico de tentar descrever e otimizar uma máquina específica. Nosso interesse é mais abstrato, é mais genérico, né? Então, o físico normalmente ele está interessado em entender os mecanismos básicos por trás do comportamento observado, né? Se o gás ele é colorido, se ele é fedorento, se ele é denso, né, isso é depois. Esses detalhes de um gás, né, o que distingue um gás do outro, essas coisas é depois. Eu quero primeiro entender o que todos esses sistemas têm em comum, né? Quais são os princípios básicos. Não adianta eu tentar começar pelo mais complicado, eu tenho que tentar começar pelo mais simples, né? O físico, né, na sua modéstia, ele sabe das suas limitações intelectuais, então ele não tenta estudar esses sistemas complicados que outras áreas da ciência tentam. A gente tenta estudar coisas mais simples, né, o que a nossa capacidade permite, né? Então, a gente vai sempre, ou em boa parte dos casos, idealizar o tipo de processo que está acontecendo. Só depois de entender os processos ideais, os processos simples, é que a gente pode tentar entender os sistemas reais. Então, todos os processos que a gente vai analisar, eles não vão ser como o ciclo real que está desenhado aqui, porque eu não sei nem dizer que processo é esse, né? A linha tracejada em vermelho aqui. Eu sei que eu tenho um ciclo, eu tenho uma sucessão de processos, mas eu não consigo nem encaixar esse processo
naquelas categorias que a gente tinha comentado antes. Então o que eu faço? Eu aproximo esse ciclo, né, por uma versão idealizada dele. Eu substituo os segmentos do meu ciclo real por segmentos onde eu posso dizer, olha, nesse processo aqui, o pistão, a válvula está aberta, o sistema está em contato com a atmosfera, essa pressão aqui ela é mais ou menos constante. Né? Bom, nesse processo o volume, né, a pressão está variando muito rápido, não dá nem tempo do pistão se mexer. Então, né, sei lá, aqui, por exemplo, eu posso aproximar essa região por um processo a volume constante. Ou, né, e assim por diante. Né? Então, eu posso substituir diferentes regiões do meu ciclo real por ciclos que, embora não descrevam com perfeição o que está acontecendo ali, eles vão me dar uma aproximação razoável que me permite uma análise inicial. Tá? É essa análise inicial que a gente vai se ocupar aqui. Então, a gente vai trabalhar sempre com ciclos idealizados, que são inspirados nos ciclos reais, né? E a gente tem a esperança de que eles capturem o essencial desses ciclos reais. Essa esperança ela está por trás de muitas áreas da física. A gente sempre espera encontrar um certo grau de universalidade no que a gente está fazendo. Por que eu vou estudar um modelinho que é trabalhado numa rede que parece um tabuleiro, onde as pecinhas podem pular e para pular vai depender se já tem alguém ali ou se tem uma certa vizinhança? Nada na natureza se comporta exatamente como esse modelo. Mas a gente já aprendeu que esse modelo, ou modelos, né, com o mesmo grau de simplificação, ele vai pertencer a uma categoria de sistemas. Ele vai ter propriedades que vão ser compartilhadas com outros modelos e inclusive com sistemas reais. Então a gente tem a esperança de que, entendendo um sistema, um modelo, dentro dessa categoria, né, dessa classe de sistemas, dessa classe de modelos, todos eles ali dentro pertencem ao que a gente chama então de mesma classe de universalidade. A gente então espera encontrar propriedades genéricas, propriedades que são compartilhadas entre todos os sistemas daquela classe. Tá? Então, por isso o nome classe de universalidade. Existem propriedades que são comuns, que são universais. Claro, depois cada sistema vai ter os seus detalhes. Não são esses que nos interessam num primeiro momento. Tá? Então, isso justifica um pouco estudar esses sistemas idealizados, em parte porque as nossas técnicas analíticas e numéricas não permitem que a gente vá muito, muito longe, né, dentro dos sistemas reais, ou pelo menos não mantendo a simplicidade e a elegância que a gente gostaria. Tá? Então, nossos processos vão ser processos idealizados. Então, quando a gente estudar uma máquina que vai então fazer um processo cíclico, né? Esse processo cíclico, nessa versão idealizada, vai ser uma sequência daqueles processos elementares mais conhecidos que a gente já mencionou. Tá? Então, toda vez que a gente tiver uma máquina, ela vai ter um possível ciclo aqui no diagrama de Clapeyron, né, no diagrama PV. Então, o que faz essas máquinas térmicas? Aqui eu tenho desenhado o caso mais simples possível de máquina térmica. Na próxima aula, a gente vai ver que se eu quiser montar uma máquina ainda mais simples do que essa, não pode. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai me dizer que eu não consigo pegar uma máquina, a máquina é essa caixinha cinza aqui, que eu não sei o que tem dentro, mas é uma máquina, que recebe calor e
parte desse calor transforma em trabalho. Eu poderia pensar, bom, a máquina mais simples que eu posso ter seria isso aqui. Tá? Um lugar de onde tirar calor e a máquina que transforma esse calor em trabalho. A segunda lei da termodinâmica, que a gente vai discutir na próxima aula, ela vai dizer que não, que isso é impossível, porque isso significa que eu vou transformar todo o calor que eu recebo em trabalho, e esse é justamente o enunciado, um dos enunciados possíveis da segunda lei. Então, como conclusão da próxima aula, a gente vai ver que já que eu não posso ter uma máquina funcionando usando só uma fonte de calor, então a máquina mais simples que eu posso pensar, que eu posso imaginar, construir, é uma máquina funcionando com duas fontes de calor. Tá? Posso ter mais, tá? Mas então a mais simples que eu posso pensar é usando duas fontes térmicas, tá? Ou dois reservatórios térmicos. Então o que é primeiro a fonte essa que a gente está usando? Então, por fonte térmica, a gente pensa num sistema que, mesmo que ele transfira uma certa quantidade finita de energia para a minha máquina, ou que ele receba uma quantidade finita de energia da minha máquina, né? Se a transferência for de uma quantidade finita, a gente está supondo, e esse é o significado de reservatório térmico ou de fonte térmica, a gente supõe que esses sistemas são tão grandes que essa energia que eles estão trocando aqui no ciclo não vai afetar as propriedades físicas das fontes. Então, se eu tenho uma fonte caracterizada por uma temperatura Tq ou Tf, e essa fonte cede uma certa quantidade de calor para o meu sistema, o sistema é tão grande, a quantidade total de energia que ele tem é tão maior do que essa quantidade que foi cedida, que não faz diferença que a variação de temperatura que esse sistema, essa fonte vai ter, vai ser tão pequena, vai estar tão longe da vírgula lá, que pode ser desprezada. Tá? Então, para nós aqui, uma fonte térmica é aquele sistema caracterizado simplesmente pela sua temperatura. Tá? É a única variável relevante termodinâmica para uma fonte térmica, sua temperatura. E que, mesmo trocando uma quantidade finita de energia, essa temperatura não muda. Tá? Então a gente caracteriza os dois reservatórios pelas temperaturas Tq e Tf. Aqui eu estou assumindo que a temperatura Tf é menor do que a temperatura Tq. Estou até usando o vermelho para representar a temperatura mais alta, azul para representar a temperatura mais baixa. Então esse diagrama ele mostra o esquema de funcionamento de uma máquina térmica. Uma certa quantidade de energia entra no sistema e, por conservação de energia, a mesma quantidade tem que sair desse sistema. Só que, claro, a energia pode ser modificada. Então, eu não preciso necessariamente jogar só calor para fora aqui. Eu até posso, né? Se eu eliminar essa saída aqui, aí tudo que entra por uma ponta tem que sair pela outra, então esse calor sai aqui. Por que tudo que entra tem que sair? Porque a gente está supondo um processo cíclico. Processo cíclico significa que o meu sistema, aquele sistema que está aqui dentro da minha máquina, que está fazendo algum ciclo termodinâmico, ele vai voltar para o mesmo ponto de partida, para o mesmo estado. Bom, voltar para o mesmo estado significa voltar para a mesma configuração, inclusive ter a mesma energia que tinha antes. Então, num ciclo de funcionamento da minha máquina, a máquina em si não tem variação nenhuma de energia, porque a energia está associada ao estado que ela está. Se ela voltou para o mesmo estado, ela voltou para o mesmo valor
de energia que ela tinha antes. Tá? Então, se a máquina não pode ficar com nada da energia que está entrando, tudo que entra tem que sair. Então, essa energia que entra, ela pode ser modificada, né, nessas duas formas. Ela pode ser transformada, parte em calor, parte em trabalho. Então, esse é exatamente o objetivo da máquina térmica, transformar uma fração do calor da energia que entra em trabalho. Tá? A gente representou aqui o que a gente chama de máquina térmica. Eu poderia inverter essas flechinhas aqui e ter o que a gente chama de refrigerador. Então, é de novo uma máquina térmica, só que agora o objetivo dessa máquina é diferente. Antes, o objetivo era produzir trabalho. Quando eu tenho uma geladeira, por exemplo, o objetivo é tirar calor dela. Ela já está a uma temperatura mais baixa do que o lado de fora, supostamente, né? Então a minha geladeira está numa temperatura menor do que o ambiente. E para continuar, já que esse processo tem uma série de perdas, cada vez que eu abro a porta, eu tenho dissipação pelas paredes, né? Coisas assim. Então, como a minha geladeira não vai manter para sempre a temperatura lá dentro, ela precisa estar constantemente ou de vez em quando entrar em funcionamento. Mas para entrar em funcionamento eu preciso ligar a geladeira na tomada. Tá? Então eu preciso alimentar a minha geladeira com energia. Essa energia vai ser usada para retirar calor da parte de dentro da geladeira. Toda essa energia aqui, né, já que eu não vou deixar lá dentro da geladeira, eu vou jogar para a atmosfera. Então, no caso do refrigerador, a conservação de energia me diz que tudo que entra aqui no sistema vai sair. Então, é simplesmente uma máquina funcionando em sentido inverso. Claro que para poder inverter o funcionamento de uma máquina, todos os processos que ela está fazendo, eles têm que ser reversíveis. Tá? Então, assim, eu consigo inverter o funcionamento da minha máquina. Então, algumas máquinas vão ser reversíveis, algumas máquinas vão poder trabalhar nos dois sentidos. Outras máquinas vão ser irreversíveis, elas só vão funcionar num único sentido. Tá? Então eu tenho essas duas grandes categorias de máquinas. Independente do tipo de máquina, se ela é reversível ou não, qual é o nosso objetivo ao montar uma máquina térmica? É, para uma dada quantidade de energia que é injetada no meu sistema, eu quero maximizar a energia que é transformada em algo útil, em trabalho. Tá? Então, quando a gente fala numa máquina mais eficiente do que outra, significa que para a mesma, por exemplo, né, para a mesma quantidade de energia que eu dou para ela, para o mesmo calor que entra, ela produz mais trabalho. Tá? Claro que nem todas as máquinas vão ter um certo grau de eficiência, as eficiências vão ser diferentes. Então, por conservação de energia, tudo que não for transformado em trabalho vai ser jogado fora para o segundo sistema aqui. Então, como é que a gente mede essa eficiência? Bom, eficiência é um conceito intuitivo. Ele é dado, né, a eficiência é dada pelo produto, pelo que eu estou obtendo a partir do funcionamento da minha máquina, ou seja, o trabalho produzido, comparado com aquilo que custou para fazer funcionar essa máquina. Então a máquina trabalha, a máquina funciona alimentada por esse calor. Então é quando eu comparo a energia que foi transformada em trabalho com a energia alimentada aqui no sistema, eu tenho a eficiência. Qual é a fração da energia que entrou no sistema que foi transformada em trabalho? Então a eficiência é o trabalho produzido dividido pelo calor colocado ali dentro. Então o trabalho é o W que a gente usa e o calor,
que está vindo aqui do reservatório de temperatura mais alta, então um reservatório quente, eu estou usando a letrinha Q para distinguir ele. Aqui tem uma certa ambiguidade em relação à nossa notação, à nossa convenção de sinal, porque o calor que entra num sistema, ele é positivo, o calor que sai de um sistema, ele é negativo. Esse calor, como ele sai do reservatório e entra na minha máquina, vai depender de quem eu estou falando. Então, em relação ao reservatório, o que é negativo, em relação à máquina, o que é positivo. Para evitar ambiguidades, a gente usa o módulo. Tá? Então, o trabalho aqui vai ser positivo, o trabalho vai ser uma quantidade maior do que zero. Tá? Então, o que eu tenho aqui na linha de cima é definição. Estou usando o sinal até de equivalente. Isso aqui é definição de eficiência. Não usei nenhuma lei da física até agora. Mas eu vou usar agora para passar da primeira para a segunda lei, da primeira para a segunda linha, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei é aquilo que eu falei antes, que me diz que a energia que entra é igual à energia que sai. Ou seja, energia que entra é igual à energia que sai. Tá? Então, como por definição as fontes permanecem com a mesma temperatura, elas permanecem no mesmo estado. Então, elas permanecem com a mesma energia. A máquina volta para o seu ponto de partida, então ela também não tem variação de energia. Então, as três peças aqui da minha máquina, elas têm um ΔU igual a zero, não sofrem variação de energia. As únicas energias que são processadas aqui estão no meio do caminho, né? Então, é o calor que entra, o calor que sai e o trabalho produzido. E a primeira lei conecta essas três quantidades. Então eu posso passar esse calor para o lado de cá com o sinal negativo e eu substituo aqui trabalho por isso. Então eu substituo trabalho pelo QQ menos QF e com isso eu consigo expressar a minha eficiência completamente em termos dos calores que são trocados. E o calor, em princípio, é mensurável, eu consigo medir. Então, eu consigo medir a eficiência dessa máquina. QQ dividido por QQ é 1, então eu fico com 1 menos QF sobre QQ. Tá? Então, essa linha aqui é definição, e isso aqui já não é mais definição, é quase definição, mas supondo que os sistemas obedecem à primeira lei da termodinâmica. Tá? Como todos os sistemas devem obedecer. Tá? Bom, então pela definição de eficiência, eu posso ter, desde o caso pior, onde nada é produzido e o calor simplesmente passa de um objeto para o outro, né, de forma completamente irreversível aqui, tá? Então, nesse caso, eu não produzo nenhum trabalho e a eficiência é zero. Tá? O outro caso que a gente poderia supor que fosse possível é aquele que eu já disse que não pode acontecer, né? Onde o trabalho ele foi transformado completamente a partir da energia que entrou. Então, se toda a energia que entrou é transformada 100% em trabalho, significa que daí eu teria zero sendo jogado aqui. Ou seja, na prática é como se eu não tivesse, como se eu não estou usando o segundo reservatório. Né? Então, botando W igual a zero ou QF igual a zero, eu tenho eficiência de 100%. A gente vai ver na próxima aula que essa eficiência é proibida pela segunda lei da termodinâmica. Na verdade, a segunda lei da termodinâmica vai ser ainda mais restritiva do que isso. Ela nem vai dizer que o meu limite é o 100%.
ela vai dizer, olha, o teu limite está bem abaixo dos 100%. De qualquer maneira, certamente 100% não é, então eu já nem coloco o igual aqui nessa desigualdade, só o menor. Tá? Então, até aqui a gente definiu o significado de eficiência e mostrou como é que ela pode ser escrita em função do calor. Tá? Bom, essas equações elas me fornecem duas maneiras de calcular a eficiência de um sistema. Então, eu tenho que identificar nos meus ciclos aonde entra calor. Tá? Qualquer uma das duas expressões que eu usar, eu preciso saber quanto calor entra. Tá? Então, o calor que entra eu tenho que calcular sempre. Aí depois eu tenho que decidir se eu vou calcular a eficiência calculando o trabalho ou calculando o QF. Eu não preciso calcular as duas coisas. Tá? Eu calculo uma, né, ou o trabalho ou o QF. E aí eu uso ou essa expressão ou essa expressão. Em muitos casos, calcular via calor é mais simples, tá? Mas a gente nos exemplos vai fazer não necessariamente do jeito mais simples, porque a gente quer ilustrar. Mas às vezes dê uma pensada antes de sair fazendo um monte de conta, porque talvez fosse muito mais simples fazer por uma equação ou pela outra. Bom, agora que a gente já tem então a nossa definição, para terminar a aula, vamos fazer dois exemplos de ciclos bem importantes, né, as versões idealizadas desses ciclos, e vamos calcular as eficiências. O primeiro é o ciclo Otto. O ciclo Otto, então, é a versão idealizada do ciclo feito no motor a gasolina, né, no motor a 4 tempos. E ele é simplificado, como está aqui na figura. Ele tem, né, indo do ponto 1 até o ponto 2, um primeiro processo a volume constante. Lá adiante ele vai ter um segundo processo também a volume constante. Então, nesse primeiro, o volume permanece fixo em V1, mas a temperatura aumenta, né? E aumenta a pressão. Essa é a etapa, né, porque a temperatura aumenta, onde eu tenho ΔT maior do que zero e, portanto, calor maior do que zero. Nessa etapa entra calor no sistema. Nessa outra etapa aqui, a temperatura está baixando, né, o ΔT é negativo e o calor também é negativo. Então aqui o calor está saindo. Como eu preciso identificar quais são os processos que contribuem para o cálculo da eficiência, e esses processos são aqueles onde entra calor, tá? Então esse é um erro bastante comum, que tem gente que quando olha calor aqui, calcula todo o calor que entra e todo o calor que sai, e soma tudo, soma uns pedaços, subtrai outros, e diz que esse é o calor que entra aqui. Mas não é não é o calor líquido. É só a parte do calor que está sendo alimentada aqui. Tá? Então tomem cuidado em identificar no ciclo de vocês em que partes calor entra no sistema. Daqui umas 2 aulas a gente vai ver que isso nem sempre é muito simples. E para completar o ciclo, eu tenho essas duas regiões curvas de 2 até 3 e depois de 4 até 1, que são adiabáticas. Tá? Então, já por construção, elas não vão ter trocas de calor envolvidas. Então, eu poderia calcular, né, a eficiência calculando o Q de 1 para 2, que é positivo, né, e o Q de 4, de 3 para 4, que é negativo.
com esses dois calores, né, eu posso calcular a eficiência. Ou eu posso calcular essa área aqui de dentro, que é o trabalho, e pela outra expressão, né, agora por essa aqui, também calcular a eficiência, e obviamente qualquer caminho que eu escolher aqui, o resultado vai ser o mesmo. Bom, qualquer que seja a metodologia que eu escolha, eu tenho que calcular esse calor que entra no sistema. Então a gente começa por ele. Então, o calor de 1 para 2 é um processo, né, é um calor trocado num processo a volume constante. Então, o Q vai ser N CV delta T. Tá? Então, eu tenho aqui o N. O CV é um ciclo ideal, eu não sei que tipo de gás ideal, então eu deixo em aberta a possibilidade de que seja monatômico, diatômico, poliatômico. Né? O CV de um gás ideal é F meios de R. E o delta T aqui, né, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Então, com isso a gente tem o calor. E agora eu posso terminar o cálculo da eficiência pelo trabalho. Né? Eu tinha escrito aqui em cima, esqueci de comentar. O trabalho aqui ele só vai ter contribuições das etapas adiabáticas. Né? Eu tenho uma contribuição positiva aqui, essa aqui não contribui, e essa aqui é uma contribuição negativa. Então o resultado é essa área. Bom, a gente já tinha calculado o trabalho num processo adiabático. Ele é N vezes R, que é uma constante, o delta T dividido por 1 menos γ. Então, o tipo de molécula aparece aqui também, apareceu aqui no F, e aparece no γ também. Tá? Então, essa primeira contribuição aqui é o trabalho de 2 para 3. Depois eu tenho o trabalho de 4 para 1. Então, vocês notem que eu tenho aqui temperatura final menos a temperatura inicial, a mesma coisa aqui, temperatura final menos a temperatura sinal. Eu somo essas contribuições. A fórmula do calor, ela toma conta da convenção de sinal. Tá? Eu não preciso colocar à mão esses sinais. Tá? Então, do trabalho, desculpa. Né? A fórmula do trabalho já leva em conta qual é a... Então, a T3 vai ser menor do que T2 e T4 vai ser menor do que T1. Então, esse pedacinho aqui, como o T3 é maior, como o T3 é menor, né, esse aqui é negativo. Mas como o γ também é maior do que 1, esse coeficiente aqui também é negativo. Então, negativo com negativo é positivo e, de fato, essa contribuição aqui para o trabalho é positiva. O T4 é menor do que T1. Tá? Então, esse aqui é uma contribuição positiva para o trabalho. Mas como vai ser dividida por um número negativo, o trabalho aqui vai ser negativo. Como é, né, como a gente sabe pela convenção, um trabalho que vai da direita para a esquerda. Então, os nossos sinais estão todos consistentes. Então, a gente tinha visto uma fórmula para o trabalho de um processo adiabático que era dado em função de P e V, né? PF, VF menos PI, VI. Como a informação que a gente tem aqui já aparece aqui usando as temperaturas, melhor usar temperaturas aqui também. Tá? Notem que aqui no enunciado eu não dei as pressões, né? Eu disse as temperaturas e os volumes. Eu posso calcular as pressões a partir disso. Tá? Mas é mais simples aqui se eu escrevo tudo em função das temperaturas. Então, se eu dividir isso aqui pelo trabalho, vai me dar a eficiência. Tá?
Então, um passo que eu preciso ainda fazer é relacionar o F com o gama para poder simplificar esses dois coeficientes. Tá? Então, quando eu dividir W pelo Q12 para calcular a eficiência, eu vou ter o N, né? O N vai cancelar, o R vai cancelar. Aí, como aqui aparece T2 menos T1, eu vou juntar esse T2 ou T1 menos T2, né? Vou dividir um pelo outro e aí vai sair esse termo. Depois vai ficar T3 e T4 dividido por T2 e T1. Tá? Bom, mas ainda me falta, né, esses coeficientes aqui, o 1 menos gama e o F. Então, na hora que eu calcular a eficiência, eu vou carregar tanto o F quanto o gama. Então, aqui a gente vai mostrar que eu posso simplificar se eu escrever um em função do outro. Tá? Então, a gente escreveu o Q usando o CV aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar esse F que aparece aqui. Então, da nossa definição do gama, o gama é 1 mais 2 sobre F. Então, eu passo o 1 para cá, fica gama menos 1. Né? Gama menos 1 igual a 2F. E aí eu pego os dois lados da minha equação, né, e vou inverter as frações que aparecem ali. Então, do lado esquerdo eu vou ter gama menos 1, então eu vou ficar com 1 sobre gama menos 1. Tá? Aqui eu inverti a ordem, botei 1 menos gama e não gama menos 1, então eu tenho uma mudança de sinal. E essa mudança de sinal é porque aqui eu tenho 2 sobre F, quando eu inverter eu vou ficar com F sobre 2, e invertendo o sinal fica 1 menos aqui também. Então, o que eu quero fazer é deixar com o mesmo coeficiente do trabalho. Por isso que eu inverti o gama menos 1 para 1 menos gama, para poder ficar igual ao trabalho e poder cancelar. Então, eu vejo que o F sobre 2, que aparece aqui, o F sobre 2, sem o sinal de menos, tá? Eu posso trocar por menos 1 sobre 1 menos gama. Tá? E aí, então, eu vou simplificar, né, esse termo que aparece aqui com F meios que aparece aqui. Tá? Então, juntando essas duas expressões na definição da eficiência e juntando, né, a definição aqui de gama para simplificar esses coeficientes, a gente termina com essa equação. Então, essa aqui já seria, eu poderia parar por aqui e dizer, bom, eu tenho as 4 temperaturas, eu posso calcular a minha eficiência. A gente pode simplificar um pouco mais e chegar nessa outra expressão que só vai depender dessas duas temperaturas. Aqui tem um detalhe, essas duas temperaturas não são as temperaturas extremas do meu processo. Então, a gente sabe, olhando a equação de estado do gás ideal, né, nRT sobre V, tá? Vamos olhar rapidamente as isotermas. Tá? Eu sei que aqui são adiabáticas, mas vamos olhar as isotermas aqui. Se eu escolho uma temperatura e desenho a isoterma, aqui no diagrama eu vou ter uma coisa, sei lá, assim. Tá? Então, P, nRT sobre V. Aonde eu vou colocar essa isoterma, se mais para cima ou mais para baixo, vai depender desse coeficiente que é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais para cima eu vou. Quanto menor for a temperatura, mais para baixo
eu vou. Então, voltando para o nosso ciclo, né, eu vejo que o ponto T1 está numa isoterma assim, o ponto T2, o ponto T3, desculpa, T4 e o ponto T3. A menor temperatura desse ciclo é T1, e a maior não é o T4 que vai aparecer aqui, mas é o T3. Tá? Nosso próximo exemplo é o ciclo de Carnot. Ali sim vão aparecer as temperaturas extremas. Aqui não. Então isso aqui não é a mesma coisa que um ciclo de Carnot. Bom, como é que eu passo daqui para cá? A gente usa a propriedade dos processos adiabáticos, que a gente já discutiu, né, na aula passada, justamente, que num processo adiabático, todos os pontos ao longo desse processo obedecem a essa relação. Inclusive, portanto, o ponto 2 e o ponto 3. Então, T2V2 gama menos 1, né, é igual a T3 V3 na gama menos 1 também. Tá? Depois eu posso relacionar posso fazer a mesma coisa agora para as temperaturas de baixo, tá? Então eu tenho aqui que T1 V1 na gama menos 1 é igual, agora é essa aqui, T4 V4 gama menos 1. O que eu vou fazer? Deixa eu trocar de cor. Eu vou dividir os dois lados dessas equações. Então, o que simplifica aqui? Bom, V1 e V2 são iguais, tá? Então, esses volumes aqui simplificam. A mesma coisa para o T3 e para o T4. Então, V3 e V4 também simplificam. Tá? Então, aqui a partir dessa expressão, eu obtenho o que eu escrevi aqui. T2 dividido por T1 igual a T3 dividido por T4. Tá? Eu posso, então, botar em evidência uma dessas temperaturas aqui. Posso pegar esse T3, isolar aqui e substituir aqui. Tá? Então isso aqui eu deixo para vocês fazerem como exercício. Tá? 2 linhas de álgebra. Que é mostrar que se eu substituo essa relação aqui, que me diz que as 4 temperaturas não são independentes, eu vou conseguir escrever isso aqui de tal maneira que eu tenho uma simplificação e só me sobra isso. Tá? Então, bom, eu ia deixar como exercício, mas então vocês podem escrever T3 menos T4 como T4 dividido por, vezes, né? T3 dividido por T4 menos 1. E façam a mesma coisa com, vou escrever por cima, vai ficar bagunçado, mas vocês podem fazer depois. Aqui vocês podem fazer T1, né? T2, T1 menos 1. Bom, daí agora, como T3 sobre T4 e T2 sobre T1 são iguais, esses parênteses são iguais. Tá? Então, na verdade, essa fração aqui é igual a essa aqui, T4 sobre T1. E tudo isso é o que aparece aqui. Tá? A álgebra aqui é o que menos importa. Tá? A parte mais importante do problema é a correta identificação, né, dessas quantidades aqui. Qual é a outra maneira de resolver esse problema? Ao invés de calcular esse trabalho aqui, calcular o Q3, 4. Tá?
que é o calor negativo aqui. E aí usar a versão da eficiência que só depende desses dois calores. Vocês podem fazer, se quiserem, isso como exercício. Obviamente vão obter exatamente o mesmo resultado. Não pode depender da maneira como vocês fizeram o cálculo, só a menos, claro, que vocês tenham feito o cálculo da maneira errada. Bom, o segundo exemplo, e a gente vai voltar ao ciclo de Carnot na próxima aula. Então, novamente, a gente tem um gás ideal realizando um processo cíclico, e esse processo cíclico agora eu tenho 4 etapas e as 4 têm contribuição para o trabalho. Eu tenho uma primeira etapa isotérmica de 1 para 2, né? Eu estou indo de 1 para 2, então o trabalho é positivo nessa expansão, e no processo isotérmico o calor entra no sistema. Depois de 2 para 3 eu tenho um processo adiabático, não tem calor, e eu ainda tenho um processo que me dá um trabalho positivo. O volume 3 ainda está à direita do volume 2, então eu tenho uma contribuição para o trabalho. Depois, agora, para fechar o ciclo, eu preciso começar a voltar. Então, eu fiz uma etapa adiabática aqui, uma etapa isotérmica aqui, vou fazer outra isotérmica e vou completar com outra adiabática. Então, vou fazer uma compressão isotérmica e nessa etapa calor vai sair do sistema. Faço isso até chegar no volume 4 e aí depois eu continuo comprimindo até o volume 1. Tá? Então, calor que entra no sistema é aquele que entra no processo 1 para 2, então Q1, 2 me dá um calor positivo. Calor que sai é o de 3 para 4, né? Calor negativo. Como são processos isotérmicos e a gente já fez no primeiro exemplo, talvez, a gente já calculou qual é a energia num processo isotérmico. Exatamente essas expressões. Vai depender da temperatura, de qual isoterma eu estou, e vai depender do volume final e do volume inicial, que são diferentes nos dois processos isotérmicos. Com isso aqui já seria possível calcular a eficiência, eu posso e vou calcular usando também o trabalho. Ao contrário do ciclo Otto, onde os trechos verticais não contribuíam para o trabalho, aqui os 4 segmentos contribuem. Então, eu vou ter contribuição quando eu vou de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, e aí eu fecho o ciclo indo de 4 para 1. Tá? Os dois primeiros, 1, 2, 2, 3, são positivos, e o 3, 4, 4, 1, os dois últimos são negativos, porque eu estou voltando aqui. Uma outra simplificação que a gente pode fazer é lembrando, né, que o trabalho no processo adiabático ele vai só depender da variação de temperatura, e no ciclo Otto, quando eu vou do 2 para 3, eu estou indo de TQ para TF, são as duas temperaturas, né, a alta e a baixa, e na volta eu vou de TF para TQ. Os ΔTs que vão aparecer aqui no cálculo das contribuições adiabáticas para o trabalho, que são o 2 por 3 e o 4 por 1, o ΔT é igual em módulo, mas com sinal contrário. Né? No 2 para 3 eu estou diminuindo a temperatura e no 4 para 1 eu estou aumentando a temperatura. O ΔT em módulo é a diferença dessas duas aqui, tá? TQ menos TF. Só que numa é positiva e a outra é negativa. Mas então, como são iguais e só diferem no sinal, aqui está a expressão, quando eu calcular esse trabalho total aqui, que tem as 4 contribuições, os dois trabalhos adiabáticos têm exatamente a mesma expressão, diferem no sinal, então eles se cancelam. Vai sobrar só o trabalho isotérmico de 1 para 2, trabalho isotérmico de 4 para
para 3 aqui, e de novo a gente sabe calcular esses trabalhos. Tá? Então, eu tenho o trabalho total, e vocês notam que o trabalho total, esse termo aqui, ele é exatamente igual ao calor que entra. Então, quando eu colocar na definição de eficiência, eu coloco o trabalho total dividido pelo calor que entra, que tem exatamente a mesma cara aqui. Então, a primeira coisa que eu noto é que tem NR em todos, então o NR eu jogo fora. Esse termo que ficou aqui é igual a esse termo aqui, então a razão dá 1. E depois eu fico com TF dividido por TQ, esse LN dividido por esse LN. Tá? Então já me deu aqui uma coisa mais complicada. Bom, como é que eu posso simplificar? Bom, a gente simplifica usando agora uma informação que a gente ainda não usou, né, ou que a gente usou pouco, que é o fato de que os pontos 2 e 3 e 1 e 4 estão relacionadas por curvas adiabáticas, como a gente fez para o ciclo Otto. Tá? Então, o ponto 2 e 3, estando na mesma adiabática, eu posso escrever TV na gama para eles. Eu só não vou usar T2, nem T3, nem T4, nem T1, porque essas temperaturas são aqueles TF e TQ que já apareceram. Então eu já vou usar direto TF e TQ, porque daí quando eu dividir uma pela outra, essas temperaturas vão se simplificar e eu vou ficar com uma relação entre volumes. Né? O expoente aqui é o mesmo, também simplifica. Então, nesse exemplo, a partir das adiabáticas, a gente vê que V2 sobre V1 é igual a V3 sobre V4. V2 sobre V1 aparece aqui, V3 sobre V4 aparece aqui, só que invertido. Né? Bom, eu posso trocar V4 sobre V3 por V3 sobre V4, aí fica um menos 1 e esse menos 1 vem para cá. Então, eu posso simplificar esses dois termos e troco eles pelo menos 1, e daí eu fico com 1 menos TF sobre TQ. Que é, então, a eficiência do ciclo de Carnot, que só depende das duas temperaturas. Bom, então a primeira coisa que a gente se dá conta aqui nesses dois exemplos é que foi possível calcular a eficiência desses dois ciclos, e essas eficiências são dadas em termos de quantidades conhecidas, mensuráveis, manipuláveis do meu sistema, né? Calor e trabalho. As equações não são equivalentes, porque aqui eu tenho 4 temperaturas relevantes, as que aparecem aqui não são as temperaturas extremas, enquanto que no ciclo de Carnot eu só tenho 2 temperaturas relevantes, e então são automaticamente as extremas. Tá? Então não confundam essa expressão com aquela expressão anterior. Então, além de exemplificar como se faz o cálculo da eficiência, se eu conheço o ciclo termodinâmico que o sistema está fazendo, o ciclo de Carnot ainda tem uma série de outras consequências importantes. Tá? Então, a primeira delas é, a gente obteve a partir da definição da eficiência, a gente obteve essa expressão. Bom, dessa igualdade, né, a gente pode cortar o 1, cortar o sinal de menos. A gente acha então que a relação entre as duas temperaturas absolutas aqui é igual à razão de 2 calores. Mas esses calores, né, desde a experiência do Joule, a gente já sabe que eles são em princípio mensuráveis, manipuláveis, controláveis. Então, eu tenho aqui do lado direito 2 quantidades que eu tenho acesso experimentalmente. Tá? Então, essa equação é o que me permite obter aqui a temperatura absoluta desses sistemas. Então, esse é o primeiro comentário. Tá? Outra questão que o ciclo de Carnot ajuda a exemplificar é a seguinte. Esqueçam agora que eu tenho um ciclo. Tá?
Pensem nesses processos da seguinte forma. Eu começo no ponto 1, vou até o 2 e termino no 3. Ou começo no ponto 1, vou até o 4 e termino no ponto 3. O que eu fiz? Eu fui do ponto 1 até o ponto 4 por dois caminhos diferentes, né? Vamos chamar de A e B. O caminho A, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o caminho B, que é 1, 4, 3. Dois caminhos diferentes. Mas no caminho 1, 2, 3, qual foi o calor que foi trocado? É o calor envolvido nessa etapa aqui, tá? Que é tá errado aqui no slide, tá? Aqui é esses dois processos aqui estão invertidos. Então, no processo 1, 2, 3, eu troco o calor QQ, né? E a temperatura que está envolvida é TQ. O segundo caminho, o caminho B, eu saio do ponto 1, vou para o 4 e termino no 3. Nesse caminho, qual foi o calor que foi trocado? Bom, só é trocado no trecho não adiabático, foi trocado QF, e qual temperatura nessa etapa? TF, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei no ponto 1, terminei no ponto 4 e percorri dois caminhos diferentes. Nesses dois caminhos diferentes, as temperaturas e os calores trocados são diferentes, né? Em cada um deles eu tenho um processo adiabático, onde eu não tenho calor, mas também tenho um processo isotérmico, e esses processos isotérmicos têm propriedades diferentes. Mas mesmo assim, mesmo tendo feito dois caminhos diferentes, essa expressão aqui, ela me diz que tem uma quantidade que se manteve igual nesses dois processos. E essa quantidade é a razão, calor e temperatura naquele processo. Então, de novo, esses índices estão trocados. Então, a razão, calor, temperatura no caminho 1, 4, 3 é igual à razão, calor, temperatura no caminho 1, 2, 3. Então, isso aqui já é uma sinalização de que não só a energia é uma quantidade de estado que vai se manter constante por diferentes caminhos, né? O estado 1 tem uma energia, o estado 3 tem outra energia. Se eu vou de 1 para 3, a diferença de energia é o 3 menos o 1, e isso não depende do caminho, tá? Então, isso me diz que a energia pode ser associada ao estado do sistema. O que essa equação aqui tá me dizendo é que existem outras quantidades que também têm essa propriedade. E aqui está me dizendo que se eu pegar por um caminho o calor e a temperatura e comparar com o calor dividido pela temperatura de outro caminho, essa quantidade permanece a mesma, tá? Então aqui a gente já está antecipando a forma da entropia, que a gente vai ver daqui umas 2 aulas, tá? Então, aparentemente existe uma outra quantidade que também vai ser independente do caminho, portanto vai ser uma função de estado. E a terceira propriedade que eu quero comentar rapidamente, e a gente vai discutir com mais detalhe na próxima aula, é que nas condições do ciclo de Carnot, de dois reservatórios, ele é o ciclo que me dá a maior energia possível na forma de trabalho, né? Então, nossa definição de eficiência é o trabalho produzido, todo o trabalho produzido dividido pelo calor que entra. Então, o trabalho vai ser a eficiência vezes o calor que entra, tá? Então, o calor que entra vezes a eficiência, que é isso aqui. E a gente vai ver na próxima aula que nessas condições de uma máquina trabalhando entre dois reservatórios, nenhuma outra máquina pode ser mais eficiente do que uma máquina de Carnot, tá?
E então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai introduzir duas formulações possíveis da segunda lei da termodinâmica. As duas vão fazer referências a máquinas e refrigeradores. Tá? Então, a segunda lei vai me dizer coisas que essas máquinas não podem fazer. É uma lei que tem esse sentido. Ela é uma lei que diz coisas não que acontecem, mas coisas que não acontecem. Tá? E a gente vai ver então que que a máquina de Carnot, e o ciclo de Carnot é o ciclo feito por essa máquina, é a máxima eficiência que eu posso ter nessas situações. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente introduz a segunda lei da termodinâmica e rediscute esses ciclos em função dela. Depois, na próxima semana, a gente vai falar justamente da entropia, que é a nova variável de estado que vai ser introduzida, né, pela segunda lei da termodinâmica, e vamos ver como é que é possível reformular a segunda lei da termodinâmica em termos não mais de máquinas que um dia talvez fiquem obsoletas, né, que são essas máquinas térmicas, mas em termos de variáveis físicas, né, quantidades que têm sentido físico e não tão automaticamente atreladas a uma tecnologia de um período específico, tá bom? Então, vou pegar esse processo aqui. Lembrem o que eu falei sobre a disposição das isotermas, né? Num diagrama PV, as isotermas, a temperatura cresce assim. Então, do que eu sei do funcionamento das isotermas, eu sei que aqui T2 é maior do que T1. Tá? Então, quando eu vou de T1 para T2, o ΔT é positivo. Temperatura final T2 menos inicial é maior do que zero. Tá? Então, é daqui que eu sei que esse processo é endotérmico, que entrou calor no sistema. Se eu olhar para esse aqui, a temperatura final, que é a 4, ela é menor do que a temperatura 3. Né? Um ponto, se eu pego assim, esse ponto aqui vai estar numa isoterma mais baixa aqui. Então, TF menos TI vai ser negativo agora. Então, aqui eu sei que está saindo calor. Esse é o tipo de análise que tu tem que fazer. Depois que tu fizer 2, 3 vezes, aí tu pode dizer, bati o olho e já vi. Né? Mas sempre por algum comportamento que tu conhece sobre o sistema. Né? O que tu já calculou, as expressões, a equação de estado, nessas equações que são essas equações que no fundo te dizem isso, né? Mas chega uma hora que a tua intuição é suficiente, né? Então tu diz, bom, se eu mantiver fixo o volume e aumentar a pressão lá, bom, se eu não deixo o sistema se expandir e a pressão aumentou, a temperatura aumentou, então é porque eu estou dando calor para esse sistema, né? Não tem como dar calor e a pressão diminuir. Isso. É. Aham. Tá, então aqui, ó. Então, vamos aqui para o processo do ciclo de Carnot. Então, do 1 para o 2 é isotérmico, né? T1 e T2 estão em cima daquela isoterma, então são as duas temperaturas TQ. Bom, o que aconteceu aqui nesse sistema? O volume aumentou, ou seja, o V2 é maior do que V1. Eu fiz uma expansão isotérmica aqui.
Se a gente olhar para a equação desse processo, o calor trocado numa expansão isotérmica, que é exatamente igual ao trabalho nesse processo, a gente vê que se o V2 é maior do que o V1, essa razão aqui é maior do que 1, então o logaritmo é positivo, e é daqui que vem o sinal. Tá? Todas essas intuições que a gente usa, às vezes, para construir o argumento, elas estão baseadas no comportamento analítico, teórico do gás. Né? A gente, ou pelo menos é consistente com o que a gente vê. Então, num processo isotérmico, eu vou ter troca de calor e vou ter trabalho. Né? Naquele que a gente olhou antes não tinha trabalho. Então, aqui, por que eu digo que entra calor? Né? Então, um argumento é olhar para a equação, o segundo argumento é fazer um argumento intuitivo. Né? Então, no processo isotérmico, no gás ideal aqui, eu não tenho variação de energia. Tá? E como eu estou indo para a direita, o trabalho feito nesse processo é positivo. Então, o que significa isso? O trabalho positivo significa que quem está fazendo o trabalho, quem está gastando energia é o gás. É o gás que está levantando, empurrando essa tampa. Bom, como é que ele pode gastar energia para levantar a tampa e ao mesmo tempo não gastar energia? Bom, é porque essa energia está sendo reposta. Tá? Então tem que entrar calor para repor a energia que vai sair. Então no processo isotérmico entra calor de trabalho. O argumento intuitivo tu pode pensar assim, tu tem um gás que tem ao longo desse processo sempre a mesma temperatura. Só que no estado final ele tem um volume muito maior. E tu esperaria que nessa expansão ele tivesse diminuído então de temperatura, mas não diminuiu. Então ele tem que ter recebido, porque se ele tivesse perdido o calor, ele teria diminuído a temperatura. Tá? Ele não diminuiu. Então, isso foi compensado. Então, a única maneira disso ser possível é ele recebendo o calor. Então, assim, tem várias maneiras de tu raciocinar por que nessa etapa aqui teria que entrar, se tu fizer o pensamento ao contrário, né, que tu está comprimindo o teu gás, tu esperaria que ele aquecesse, mas quando ele chega no estado 4 ali, ele tem a mesma temperatura que ele tinha lá no início. Mas tu comprimiu, tu esperaria um aumento de temperatura. Como é que tu poderia explicar que não houve aumento de temperatura? Ah, bom, esse excesso de energia escapou, saiu na forma de calor. Então, aqui tu consegue entender como saindo e aqui tu consegue entender como entrando. Sim, claro, aqui ele não muda porque nesse processo 1 para 2 eu encostei o meu gás no reservatório, né, e dali que veio esse calor. Então ele não muda porque o reservatório está compensando essa perda de energia. No processo adiabático eu descolo ele, não está mais encostado em ninguém, então não tem para onde repor. Então assim, ó, em processos simples, tu vai bater o olho e vai poder dizer, né? Simples são esses que a gente discutiu aqui, esses mais conhecidos. Tu vai bater o olho e vai dizer, pelo menos para um gás ideal, o que acontece com ele, se ele está ganhando ou perdendo. Isso não é regra. A gente vai discutir daqui na aula de quarta-feira, tá? A gente vai voltar para um exemplo que a gente começou a discussão, que eu chamaria de processo simples, que é um processo que é uma linha reta. Então, aqui a tua pergunta é mais do que justificada, né? Porque tem como, batendo o olho nesse processo, dizer se entra ou não calor? Não, não tem.
Porque esse processo pode tanto entrar quanto sair calor. Tá? E isso vai complicar um pouco a discussão desse processo, por isso que a gente vai dedicar uma aula inteira ao processo linear, porque ele é muito rico. Tá? Então aqui seria um contra-exemplo. Aqui é um caso onde o comportamento não é óbvio. Né? E aqui a gente vai ver que nem sempre, só porque está aumentando a temperatura, quer dizer que está entrando calor. Eu posso aumentar a temperatura e está saindo calor. Porque eu tenho várias maneiras de fazer aumentar a temperatura. Eu posso aumentar a temperatura comprimindo o meu gás. Então, se a energia, eu posso comprimir o meu gás, dar energia, ele perde um pouco disso, mas eu dei mais energia comprimindo ele do que ele perdeu com o calor. Então, nesse caso, o gás perde energia, perde calor e aumenta a temperatura. Eu posso ter isso. Né? Esses casos vão aparecer aqui nesse processo linear. Então, aqueles casos onde bater o olho pode me dar informação vão ser aqueles processos onde o comportamento do sistema é o mesmo ao longo de todo o processo. Em todo o processo ele vai fazer a mesma coisa. Se eu dividir um processo isotérmico na metade, o que ele vai fazer na primeira metade é igual ao que ele vai fazer na segunda metade. Se vocês voltarem para a análise que a gente fez desse processo lá, né, a gente pegou o sistema saindo do ponto A, terminando no ponto B, para o gás ideal, e calculou, e a gente viu que o calor para ir de A até B é zero. Mas isso aqui não é um processo adiabático. Um processo adiabático nunca vai ser reto, nunca vai ser retilíneo. Né? Eu sempre vou ter PV na gama constante, vai ser sempre uma curva. Então, esse processo não é adiabático, mas deu zero. Como é que pode dar zero? Para dar zero significa que até um pedaço vai entrar calor e no outro pedaço vai sair calor. Então, nesse processo, o sistema não vai fazer a mesma coisa ao longo de todo o processo. Ele vai fazer uma coisa e depois vai fazer outra. Tá? Então, num processo esquizofrênico como esse, né, que muda de comportamento no meio do caminho, eu não tenho como atribuir um comportamento universal para ele. Né? Dizer para ele, esse processo perde calor, esse processo ganha calor. Ele pode fazer as duas coisas em momentos diferentes. Então, esse é um contra-exemplo de um processo onde não tenho como bater o olho e dizer se ele ganha, perde ou ganha e perde calor. Todos esses casos podem acontecer. Tá? Então, esses argumentos mais intuitivos a gente vai usar para processos mais simples. Os processos mais complicados a gente vai ter que fazer uma análise quantitativa detalhada para poder aí sim afirmar o que ele faz. Tá? Mas naqueles mais simples, sim. É uma fonte de energia, né? Então, tu pode pensar que... Ou pensa, sei lá, né, no carvão lá do trem. Então, ali, tu está sempre repondo aquela energia. Tu tem uma fonte constante de energia enquanto a tua pilha não terminar. Se tu pensar aqui no ciclo de Carnot, né, daquilo que o Cristiano tinha comentado, né, que para fazer o processo 1 para 2, que é um processo isotérmico, o que faz o sistema manter a temperatura dele constante é porque eu coloquei ele em contato aqui com esse reservatório enquanto a tampa tá sendo levantada. Então, o que pode ser esse reservatório? Eu posso colocar isso aqui num banho, né? Estou fazendo um experimento, eu pego coloco o meu experimento dentro do Guaíba, é uma maneira, né, de dizer, olha, a temperatura não vai mudar ao longo do meu experimento, mas eu posso pegar um balde de água, né, um latão de água, botar em cima de uma panela no fogão,
e deixar a água fervendo e fazer o experimento com a água fervendo. A água vai ficar sempre a 100 graus, então eu posso pensar que a minha panela é um reservatório térmico. É um sistema que pode fornecer energia para o meu experimento sem alterar as propriedades, né? A água vai continuar a 100 graus ali porque o fogão está mantendo ela. Tá? Então, uma maneira de pensar, é a mais simples que a gente acaba dizendo aqui, bom, no reservatório eu vou pegar um sistema que é tão grande que eu não preciso me preocupar com se ele vai diminuir de temperatura quando ele passar calor aqui para o meu gás, né? Mas essa manutenção da temperatura dele não precisa ser necessariamente pelo tamanho. Pode ser porque esse sistema está sendo alimentado de fora. Essa alimentação pode ser o gás ali do fogão, que mantém a água a 100 graus, pode ser o maquinista da locomotiva que está jogando carvão lá para dentro da máquina para manter ela, né, recebendo a água que está lá dentro, vai receber sempre a mesma quantidade de calor e assim por diante. Tá? Então tem várias situações que tu pode pensar no que seria o reservatório térmico. Tá? Mas sempre é um sistema que provê energia infinita. Eu posso repetir o meu ciclo quantas vezes eu quiser, e em cada um desses ciclos o reservatório ele vai estar sempre, né, com a mesma cara sorridente lá, porque ele vai estar igual. Tá? Ele vai ter perdido o calor, mas ele continua igual. Tá? É uma simplificação. Né? É uma simplificação, porque é bem possível que eu faça um experimento, coloque um reservatório, e o sistema ganha calor, mas aquele reservatório alterou o seu estado, baixou um pouco a temperatura. O que isso significa? Significa que quando eu quiser analisar o sistema, eu tenho que analisar também o que aconteceu com o reservatório. Se eu digo o reservatório cedeu calor, mas não mudou o seu estado, eu não preciso, por exemplo, mais adiante, quando eu quiser calcular a variação de entropia de um sistema, me preocupar com o reservatório, porque o reservatório ele está no mesmo estado. Né? Qual é a variação de energia do reservatório? Bom, ele está no mesmo estado. Então eu simplifico a descrição do meu problema. É um problema de mecânica sem atrito. É uma simplificação. Né? Nenhum sistema vai ser infinito na prática. Reservatórios não vão existir. Mas talvez sejam boas aproximações para uma série de problemas. Né? Então a gente vai poder estudar sistemas com uma simplificação que diz, vou supor que o meu sistema está em contato com um banho térmico, ou seja, a temperatura vai ser sempre a mesma, não importa o que aconteça com esse sistema. É uma simplificação. Tá? Mas a gente consegue, assim como a gente consegue imaginar como chegar numa superfície sem atrito, né, diminuindo progressivamente, aumentando a lubrificação, etc. A gente pode pensar no limite desse processo. A gente também consegue pensar num sistema suficientemente grande para poder manter constante a temperatura. Mas sim, é uma simplificação. Estritamente não existe.